Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 3 livros que mudaram a minha vida. Eu sei que muita gente faz esse tipo de vídeo, simplesmente, sei lá, dá dica de 3 livros que elas gostaram e ponto. Mas de fato, esses livros foram transformadores pra mim. Claro, acho que foi muito também sobre a fase que eu tava vivendo quando eu encontrei eles, quando eu descobri eles. E por isso que eu quero dar esse contexto. Eu vou abrir algo aqui muito pessoal também, um processo que eu passei que eu diria, nomearia de despertar espiritual. Sei que essa palavra às vezes carrega alguns preconceitos, eu diria, não sei. Mas de fato, eu acho que essa palavra descreve bem o que aconteceu, tá? Então, o que que aconteceu? Em 2018 para 2019, eu fui passar Réveillon com uns amigos. E aí, do nada, na noite de Réveillon, tipo 11 horas da noite, eu comecei a chorar, ficar muito angustiada, ficar muito agoniada, pensando na morte. E não era uma síndrome do pânico, não era que eu tava pensando que eu ia morrer, nem nada do tipo, nem um pouco. Mas eu fiquei noiada, pensando, tipo assim, meu Deus, o que que acontece quando a gente morre? Que desesperador. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero viver essa experiência da morte. Mas eu não tenho escolha. Eu tô presa aqui e isso vai acontecer. O que será? O que que vai me encontrar lá? Tipo, tinha uma sensação meio claustrofóbica, tipo um quarto branco do Big Brother. Muito viagem ou alguém já passou por uma noia parecida? Tipo assim, eu vou estar no quarto branco do BBB, sem as pessoas que eu amo, sozinha pra eternidade. Eu fiquei um pouco nessa neurose. E vira e mexe, quando eu era criança, eu refletia sobre isso, tá? Enfim, não sei se você tá se identificando, eu acho que a morte é um assunto muito evitado, né? E que acho que muita gente tem medo e não fala disso. E falar disso foi o que me fez superar esse medo, né? Então, enfim, espero que ajude você também. Mas foi esse medo, essa angústia que me fez procurar terapia, fui descobrir novos livros para entender um pouco do plano além daqui, sabe? Eu precisava de respostas. Então eu fiquei nessa busca assim voraz de tipo, cara, o que que acontece com este morre? E aí, chegamos no primeiro livro. Eu me deparei com um livro, uma amiga minha me indicou, uma grande amiga me indicou o livro Uma Prova do Céu, de um médico chamado Eben Alexander. Ele conta o quanto ele era uma pessoa super cética, mas ele passa por um... Eu não vou dar muito spoiler, tá? Eu vou dar uma explicação assim por alto. Mas ele passa por um período, ele passa por um coma, porque ele pega uma meningite bacteriana e ele fica 7 dias em coma. E ele é neurocirurgião. Então, o grande lance desse livro, ele explica a experiência que ele viveu enquanto ele estava de coma. De coma? Enquanto ele estava em coma. E foi simplesmente uma experiência de quase morte, que são chamadas de EQM. Como era neurocirurgião super cético, no livro ele vai explicando, literalmente provando por A mais B, pela ciência, que o céu existe. Provando que existe consciência além do cérebro. Porque, no caso dele, o cérebro dele estava inativo. Tipo, aí ele explica o como, tipo assim, as partes do cérebro. Gente, eu não vou saber explicar direito, tá? Mas, em suma, ele explica que a parte do cérebro que permite a gente imaginar, sonhar, não tava funcionando. Tipo, tava out. Então, as experiências que ele teve tinham que ter uma outra explicação do que imaginação ou sonho, por exemplo. Enfim, é um livro inteiro dele contando essa experiência, é muito emocionante. E aí eu li alguns outros livros, né? Eu li muito sobre pessoas que tiveram essas EQMs, experiências de quase morte. Eu fiquei muito curiosa sobre. E é muito engraçado porque os relatos são todos sempre muito parecidos, se você quiser pesquisar. Mas esse livro realmente eu achei muito legal a forma, porque se tratando de um médico altamente cético, que não era muito espiritualizado, eu achei muito forte, muito potente o relato dele, sabe? Logo depois de eu fazer essas pesquisas, encontro com o meu livro favorito da vida, que chama Um Novo Mundo.
do Eckhart Tolle. Vocês devem conhecer o livro dele que chama O Poder do Agora, que ficou super famoso. Mas esse Um Novo Mundo, pra mim, é tipo assim... E O Novo Mundo fala justamente sobre esse despertar de uma nova consciência. E foi quando eu tava passando por isso, então assim, eu me identifiquei muito, eu lia o livro e falava, meu Deus, eu tô passando exatamente por isso. E nesse livro, ele fala muito sobre o ego, sobre como a gente se apega a rótulos, a identidades externas e como, na verdade, a causa do sofrimento humano, assim, eu diria, é causada por essa inconsciência espiritual mesmo, da gente viver muito na matéria, no ego. E acho que foi esse medo da morte, esse pensamento da morte que me fez realizar. Tipo assim, calma, não adianta eu ficar vivendo só aqui carne e osso. Porque, gente, entendam, existe uma diferença entre, né, você racionalmente ter uma religião, ter uma crença do que acontece depois que você morre, etc. E o jeito que você leva a vida, o jeito que você experiencia essa experiência material. E o que eu vejo acontecer hoje? A maioria das pessoas esquece que a gente tá aqui, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. A maioria esquece. Acha que a gente tá aqui pra viver uma experiência material, sendo seres materiais mesmo, e é isso. Então, esse livro eu ficava, meu Deus, é exatamente isso. Eu me identifiquei, foi tipo um encontro, assim, eu vi alguém colocar em palavras coisas que eu tava sentindo, coisas que eu comecei a pensar. Eu não conseguia conversar muito com as pessoas à minha volta, porque eu acho que também esse processo é muito individual. Se alguém passou por isso, quero saber nos comentários, mas tipo assim, você fica meio sozinho falando sobre esses assuntos e pós-morte, espiritualidade, o que é que acontece, outros planos, ETs, será? Religião, verdade, quando, como, incensos. E as pessoas que não estão nessa vibe, que não estão pensando sobre isso, que a preocupação ali tá no momento simplesmente na matéria e no que elas têm que resolver de pipi no amanhã, não conseguem te compreender. Então, eu encontro esse livro e fico, tipo, foi um acalento no meu coração, sabe? E além de tudo, ele também tem muitas dicas práticas, né? Tipo, como ele fala muito do ego, de você não se identificar com a sua mente. Você não é a sua mente é só uma ferramenta. É quase que como ele te ajuda também a ser menos reativo, a ser uma pessoa melhor de conviver. Realmente com essa perspectiva de algo maior, sabe? Algo além do ego. Então, maravilhoso esse livro. E agora, para o terceiro. Esse terceiro livro é um livro, assim, transformador. Ele chama Kybalion. É um livro que fala sobre o hermetismo, uma filosofia, a filosofia hermética. O livro não tem um autor, né? O autor se intitula de Os Três Iniciados. Ninguém sabe quem são esses três iniciados. É um livro muito, muito antigo. E basicamente esse livro fala das 7 leis que regem o universo. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já li, porque essas leis não são dogmas ou crenças, são leis como na física não tem a lei da gravidade. É um fato. A lei da gravidade se aplica a mim, se aplica a você, se aplica ao meu sapato, se aplica a absolutamente tudo, né? Aqui. E as leis herméticas são leis universais que regem tudo. A mente, o tempo, a matéria, o espírito, os ciclos da vida. É muito, muito interessante. Assim, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo só sobre essas 7 leis, porque por mais que sejam simples, elas são complexas. Esse livro é muito fino, é o menor livro, né, desses, mas é muito difícil de entender, com aquelas sabedorias ocultas, sabe? Ele até fala no início que se você recebeu esse livro é porque você tá preparado. Então, se você tá vendo esse vídeo e tá sentindo o chamado de ler o Kybalion, é porque você precisa ler. Esse livro não chega nas pessoas à toa. É um livro realmente muito transformador, mas muito difícil de ler. Eu tive muita dificuldade. Eu já li ele umas 3 vezes, mas fica a dica. Tem um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, que chama Nova Acrópole, um canal, tipo uma escola de filosofia.
E lá tem uma playlist do Kai Bailion, que é a professora Lúcia Helena Galvão, maravilhosa, dá aulas de cada capítulo. Então a primeira vez que eu li, eu tentei ler assim direto, eu não consegui, eu não tive capacidade de entender. E eu assistia um vídeo dela, uma aula do capítulo, e depois lia o capítulo. Assistia a aula dela, depois lia o capítulo. Porque eu não consegui simplesmente ler o capítulo antes. Porque é isso, são coisas muito além da nossa compreensão. Não é que as palavras são necessariamente difíceis, mas os conceitos são, sabe? De certa forma. Mas são simples. Ai, gente, não sei. É muito complexo, mas muito simples. E a complexidade tá justamente nisso. Faz sentido? Muito doido. Mas, assim, realmente esse livro é um presente, um presente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Quis dar uma breve explicação sem dar muito spoiler, mas por favor, deixem nos comentários se vocês quiserem algum aprofundamento em qualquer um deles, se vocês quiserem outro vídeo nesse estilo, dando dicas de outras coisas ou de outros tipos de livro, comentem aqui pra eu saber, tá bom? Um beijo e espero que vocês tenham gostado.